te abençoe no seu ministério. no seu mistério. O pastor João e o pastor Cláudio. O pastor João. Um abraço. Lá. Bom dia, irmãos, né? Nós estamos iniciando o nosso culto nesta manhã, mais um dia, né? E nós vamos, hoje é um domingo especial, porque hoje comemora o dia do pastor. E nós vamos orar neste momento pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Cláudio, né, que tem ministrado na tua casa, e pela vida do pastor João. A irmã Rosemary está agora orando, consagrando a Deus a vida dos nossos pastores. Graça e paz a todos. Neste momento, nós queremos agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado na nossa igreja. Agradecer a Deus por ter escolhido o pastor Cláudio, né, para estar na presidência da nossa igreja. E a nossa igreja é grata a Deus por tudo que o pastor tem feito, né, em prol da obra do Senhor. E agradecemos também a Deus pela vida do pastor João Luiz, pois sabemos também o quanto ele é um servo fiel e digno de ser chamado pastor. Os dois, né, foram escolhidos por Deus realmente. Nós podemos ver através das atitudes, através de tudo que ele tem feito, né, em prol da obra do Senhor, né? E agradecemos a eles os ensinamentos, os estudos. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos dois. Querido e eterno Deus, Deus bendito, neste momento, nosso Deus, somos gratos a Ti por tudo que tem feito na vida da nossa igreja, por ter escolhido o pastor Cláudio, nosso Deus, para estar à frente da nossa igreja, por tudo que ele tem feito ali. Sabemos como é difícil, nosso Deus, ser ministro do Seu Evangelho, nosso Deus. Trabalha com pessoas diferentes, tem que chorar com os que choram, rir com os que riem. E isso nós encontramos no pastor Cláudio. É um pastor realmente escolhido por Ti. Te agradecemos também pela vida do pastor João Luiz, sabemos do trabalho dele nas igrejas que ele trabalhou, sabemos que é um servo fiel a Ti, um verdadeiro pastor também, nosso Deus. Os dois são dignos de ser chamado pastor, nosso Deus. E queremos Te agradecer, nosso Deus, pela vida dele, que Deus possa estar os abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal, nosso Deus, e que a cada dia, Senhor, Tu possa estar dando disposições a Teus servos para trabalhar na Tua obra, Senhor, como eles têm feito até hoje. Obrigado, Senhor, pela vida desses dois servos fiéis a Ti. Com perdão dos nossos pecados, é o que Te pedimos, pelo amor de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Efésios 4. Eu vou estar lendo, os irmãos que tiverem a sua Bíblia, abrem em Efésios 4, de 11 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos estar louvando o hino 381, que ele fala do bom pastor. Logo após, a irmã Fatinha estará trazendo uma mensagem, e após a irmã Fatinha, as crianças também vão estar deixando uma mensagem para a igreja, para os pastores. E após a mensagem da irmã Fatinha, nós vamos estar vendo o solo do irmão Samuel, e o Felipe estará orando no final, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. Um bom dia para vocês, irmãos, fica na paz. Amém. 381 do cantor cristão. Amen.
Bom dia, irmãos. Hoje vou ler um texto para os nossos pastores. Querido pastor, hoje é um dia especial. É um dia para recordar decisões, vitórias, para lembrar das falhas e aperfeiçoar as qualidades, para renovar votos, para curtir o tempo que passou, para relembrar bons momentos, para sorrir ou chorar. Mas acima de tudo, hoje é o dia de saber que você foi escolhido por Deus. Toda a história da tua vida, todos os momentos, as oportunidades, em todas as noites difíceis e também nas mais tranquilas, Deus esteve presente. Ele sabe quem é você, te conhece desde o ventre, sempre teve um plano para você. Jesus morreu por você. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as tuas ovelhas. Sabe, querido pastor, nunca esqueça que apesar de ser pastor, você também é ovelha. E o teu pastor é alguém maravilhoso e benigno. O teu pastor é tardio em irar-se e guiará você por veredas tranquilas, mesmo em meio do vale da sombra da morte. Não tema, é só seguir o seu pastor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e sob suas asas você encontrará segurança. Ele vai buscar de uma única ovelha, porque ama cada individualmente. Pastor, se um dia sentir-se só, uma ovelha desgarrada, fraquinha ou solitária, em meio ao grande rebanho, lembre-se que ao lado do bom pastor nada faltará. Parabéns, pastor, que a alegria deste chamado brilhante, esse chamado brilhante, deixe chamado brilhe mais e mais em seu coração, e que outras ovelhas sintam-se a influência positiva de uma vida transformada, não por esforços humanos, mas pelo teu grande amigo, Jesus. Estamos com você. Cante conosco
nesse ministério com especial, com carinho, Igreja Batista Central em Rocha de Subinho. Tchau! Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso é um trecho para o dia dos pastores, que é Isaías 52:7, o que eu acabei de ler. E hoje eu queria agradecer aos ótimos pastores que a igreja tem, que é o pastor João e o pastor Cláudio. E eu queria dar um feliz dia do pastor para eles. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Dos meus calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Um pastor é Cristo, com ele andarei. Nas calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Tudo bom? Eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos para conosco, para a minha pessoa, a figura pastoral, e agradecer, por esse presente, pela lembrança dos irmãos pelo dia do pastor. Dizer aos irmãos que é uma honra para mim estar com os irmãos, e tem sido tempos muito felizes para nós, numa convivência com os irmãos. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Amém. Bom dia, igreja. Vamos orar. Papai do céu, abençoe a vida do pastor João e do pastor Cláudio. Abençoe eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nós te amamos, pastor João e pastor Cláudio. Tchau. Tchau. Bom dia, minha amada igreja. É com muita alegria que nós estamos nesse domingo pela manhã, completando mais um dia do pastor, né? Para nós da Igreja Batista, é um momento muito importante, um momento de celebrarmos a vida do nosso pastor. Eu fico muito grata e desde já até agradeço aqui o pastor Cláudio pelo carinho, pelo convite, né? Essa tamanha responsabilidade, eu fiquei muito feliz. Mas tamanha responsabilidade, né, irmãos, em pregarmos e pregarmos para alguém, falarmos de alguém tão especial como é um pastor para uma igreja, é uma responsabilidade imensa, né? Bom, irmãos, essa pregação hoje, ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 11 e verso 12, que nos fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, nós somos gratos mais uma vez, Senhor Deus, pela vida dos teus servos, Senhor Deus, pastores, como o pastor Cláudio, o pastor João também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, como tu tem estado presente na vida deles, Senhor Deus, guiando, Senhor Deus, orientando os teus servos, Senhor Deus, a conduzirem o teu rebanho, Senhor Deus. Eu te peço nesse instante que o Senhor venha estar com eles em todos os aspectos de sua vida, psicológica, espiritual, física, Senhor, também. Os dê saúde, Senhor Deus, seja com toda a família, Senhor Deus, de cada servo teu pastor, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam estar sempre sentindo as tuas benignidades e as tuas orientações nas vidas deles, Pai. Somos gratos com tudo, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu irás fazer ainda na vida dos teus servos. Desde já clamamos por eles, colocamos eles em nossos corações e nas nossas orações. Somos gratos a ti, Senhor Deus, por toda a fidelidade e sabedoria que os tem dado. Em nome de Jesus, somos gratos por tudo, com perdão dos nossos pecados, agora e para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, é interessante nesse versículo, eu vou ler novamente. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O Senhor é grande, irmãos, o Senhor Deus, ele é maravilhoso, e a sabedoria vem dele, provém dele. E nós vemos durante toda a existência, das histórias bíblicas narradas e na nossa vida cotidiana, que as coisas de Deus sempre são marcadas pela paz e pela organização. O Senhor, ele nos deixou a sua palavra de forma que ela nos oriente diariamente de como devemos proceder, de como nós devemos viver, de como nós devemos viver espiritualmente, como servos dele, mas até na vida secular. Então, o Senhor é tão maravilhoso que ele deixou a Bíblia, que é um manual. Nós chamamos a Bíblia também como um manual, quando nós queremos consertar algo, quando nós queremos montar algo, na nossa casa, compramos uma estante, um armário, para que a gente consiga ter êxito, nós devemos, muitos não fazem, mas nós devemos consultar o manual, para que nós não venhamos encaixar uma peça de uma forma inadequada, para que nós possamos estar concluindo aquele trabalho de uma forma tranquila, organizada, amena, E a Bíblia é para a gente como um manual. Ela realmente nos ensina como viver, como nós devemos proceder, em todos os aspectos da nossa vida. Então, ele deixou a Bíblia para que nós possamos viver tê-la como um manual de regra de fé e de prática, ou seja, a gente exercer ainda, não adianta apenas ler, mas praticar, levar todo aquele ensino para a nossa vida diária. Bom, esses versículos, vemos como o Senhor nos orienta em relação aos dons de cada um na igreja, Não é um que faz tudo, Mas geralmente ele orienta essa forma, de cada um ter o seu talento, o seu dom, e todos puderem ajudar na igreja, Todos puderem trabalhar na igreja. Então, um é apóstolo, o outro é profeta, o outro é chamado para evangelismo, os evangelistas, outros para pastores e mestres, Notamos que a igreja
né? No meu eu particular desempenho uma função, né? Um dom. E este dom é para abençoar a própria igreja, mas a igreja como um todo. Tanto abençoa a minha vida, né? Eu praticar esse dom, como eu posso ser instrumento de bênção na vida de outros irmãos, de outras pessoas, né? Note que o Senhor fala, né, que todos desempenham papéis na igreja. Papéis que são fundamentais para a atividade da mesma, né? Entendemos, por exemplo, que para ser pastor devemos ter um chamado, né? E esse chamado só pode ter sido feito pelo Senhor, né? Então a gente não tem, ou não deveríamos ter pastores devido ao grau de instrução daquele pastor. Ele é muito intelectual, né? Então ele serve para ser pastor, né? Ele irá desempenhar bem esse papel, né? Ou ele é muito simpático, né? Ele tem um dom de estar sempre alegre, celebrando, e tem o dom da palavra, né? De uma sedução, né? Dentro de um grupo. Então, ele está preparado para ser pastor, né? Ou ele se interessou um pouco mais por teologia, ele foi lá, estudou, fez uma graduação, fez uma faculdade, ele saiu de lá, então obrigatoriamente ele é pastor, né? Ser pastor, na verdade, é ter um chamado, né? É ouvir aquela voz que Samuel ouviu, né? Samuel ouviu alguém chamá-lo, né? Ele ia a Eli. E quando ele ouviu novamente, ele foi novamente a Eli, né? E ele foi orientado por Eli, né? Que era Deus falando com ele, né? Então, na verdade, ser pastor é ser chamado por Deus, porque não é uma missão fácil, né? É uma missão árdua, né? Todos os pastores a quem Deus chamou consideram prazerosa, apesar de todas as lutas, eu coloquei aqui, não conseguem viver sem o prazer de cuidar, o prazer do serviço no Senhor. Todos, né, falam que é prazerosa, mas todos os pastores que eu tive, irmãos, eu sou da igreja desde pequenininha, conheci muitos pastores, não só os que me pastorearam, né, mas pelos intercâmbios, né, pelas programações, nós vamos conhecendo vários pastores e nós vemos o prazer, né, que os pastores têm no serviço, né, o prazer quando a igreja está em festa, né, culto de aniversário da igreja, né, o irmão é só olhar para o pastor, você vê aquele semblante do pastor alegre em participar da história da nossa igreja, daquela igreja específica. E aniversário é um momento feliz, né? Nós chegamos uma vez ao ano, mas quantos dias se passam, né? São 365 dias e 6 horas até aquele aniversário chegar para aquela festa. Nós temos muitas festas durante esse ano, nesse percurso, mas nós também temos muito trabalho, e muito trabalho duro, árduo, né? Momentos em como uma brisa, né, suave no rosto, e momentos de lutas, né, de intercessão, de joelho no chão, né? Então, não é fácil ser pastor, né? Eu acho que é por isso que realmente é algo que precisa do chamado do nosso Deus. Nós não podemos esquecer um preço que muitas vezes eles pagam por isso. As ovelhas nem sempre são tão responsáveis, nem sempre são tão comprometidas com a sua própria vida espiritual. Não é nem a questão só na igreja, a forma que o irmão se coloca na igreja, mas é com a própria vida espiritual. E por vezes, ao invés de se unir ao pastor para promover o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus, né, podem agir como pedras de tropeço, porque são imaturas, né? Muitas das vezes podem ser irresponsáveis, né, por suas palavras e até atitude, né? Muitas das vezes nós vemos que um problemão que se instala enorme começou por uma palavrinha pequenininha que alguém disse sem querer dizer, né? E aquilo pode virar algo muito grande.
né? E nós devemos ter responsabilidade pela nossa própria vida espiritual também, a ovelha. Nós não devemos ser exclusivamente dependentes apenas que o pastor ore por nossa vida espiritual, que o pastor clame, mas nós também devemos estar ligados a Cristo. Orar, buscar a sua palavra, estudar em tempo. A Bíblia diz que orai e vigiai, né? E é em tempo integral, né? Nós não podemos tirar férias de Cristo. Até porque, uma vez que você aceita Jesus no seu coração, você não quer ter férias. Eu não quero ter férias de Deus, eu não quero ter um distanciamento do Senhor, porque Ele é que me fortalece a cada manhã. Como eu viveria sem Cristo na minha vida? Nem consigo imaginar, irmãos. Né? Então, os pastores são servos do Deus vivo. Eles são direcionados pelo Senhor, porque eles estão conectados em tempo integral com o Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos ter um carinho sem igual com o nosso pastor, né? E com qualquer outro pastor, mesmo que um pastor visite a nossa igreja ou nós vamos visitar a igreja de um outro pastor, nós precisamos ter essa referência, né, que é um homem que está ali porque o Senhor quis, né? O Senhor designou. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. E o Senhor direciona o nosso pastor para estar em determinado lugar em quanto tempo o Senhor quiser, né? Não eu, não você, não o irmão da outra igreja, não uma organização. O Senhor, Ele está à frente de nossas vidas, né? Então, nós devemos ter o carinho, né? Ter o amor, ter o cuidado, a alegria de conviver com o nosso pastor. Ah, mas o pastor não é Deus. Já ouvi muito isso, né? Nem sempre o pastor age adequadamente. Mas é claro, irmãos, claro que o pastor não é Deus. O pastor não é Deus. E não é mesmo. Ele é ser humano como nós, como eu, como você. E às vezes a gente exige de um pastor uma perfeição que nem mesmo nós temos. Ah, mas eu sou só ovelha, ele é pastor, ele tem que ser perfeito, ele é servo. Ele é servo de quem? Do Deus vivo. E você é servo de quem? Também do Deus vivo, né? Então, assim como ele é servo, você e eu também somos. Nem sempre, né? O pastor pode agir adequadamente. Sim, eu concordo, né? Nem sempre. Há pastores que agem adequadamente, né? É uma verdade. Quantos escândalos nós vemos aí que envergonha a igreja do Senhor, não é denominação. Porque quando fala o pastor evangélico, né, agiu assim, né? Ah, o pastor fulano, e nós ficamos assim, meu Deus, envergonha o nome de Cristo. Não envergonha, mas não é minha denominação, mas envergonha o nome de Cristo, né? Por quê? O que eu não consigo, irmãos, entender é como se escandalizar. Ai, fiquei escandalizado porque um pastor, né, fez aquilo, ou agiu de tal forma, né? Nós não podemos nos escandalizar, irmãos, porque na Bíblia já está escrito que haveriam pessoas assim. Até porque nem todos são chamados, muitos se intitulam, né? Muitos se colocam como apóstolos, se colocam como pastores e não perguntaram a real verdade, né? Para Deus, se aquilo de fato era correto, se ele realmente tem esse chamado. Muitos se chamaram e se ele não ouviu nem em relação ao chamado dele, ele não vai ouvir a ninguém, ao Senhor. Ele vai agir pelas próprias pernas, né? Pelo próprio pensamento. Ele não colocará o Senhor à frente da vida, da sua vida, e quando menos da igreja. Então eu fico triste, irmãos, quando eu vejo as pessoas às vezes abandonando Jesus Cristo
por causa de atitude de um ou outro pastor. Isso, na verdade, demonstra, né, como esse irmão estava longe de uma comunhão genuína, verdadeira com Deus. Porque está escrito na Bíblia. Isso tudo, né? Então, na verdade, o pastor conduz o rebanho. Ele orienta, ele cuida e ele também repreende. Muitas pessoas não querem ser repreendidas. Muitas pessoas, né, escolhem às vezes uma denominação porque ali o pastor é um pouco mais flexível, né, com aquela desculpa mesmo, né, que ninguém é de ferro, né, ninguém é de ferro, né. Então, aquele pastor ali entende mais isso, né, então permite uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né. Mas esses servos de Deus, né, que estão vivendo a palavra dessa forma, eles serão cobrados. Porque na Bíblia não existe pecadinho, pecadão, né? É tudo igual, né? Então, aqueles que não tiverem compromisso de servir ao nosso Deus de fato pelo que Deus quer, né, serão cobrados, né? Uma coisa também que eu, nesses anos todos como serva, ouvi muitos amigos, né? Muitos amigos e irmãos falando, atribuindo a responsabilidade da sua vida espiritual apenas ao pastor, né? A figura do pastor, né? O pastor, ele te conduz. A Bíblia diz que ele conduz. Mas é você quem anda. Ele orienta. Mas é você que decide qual caminho percorrer, né? Muitos que se colocam, eu não vou na igreja porque não gostei da pregação, né, do pastor. Eu não vou mais na igreja porque meu pastor cobra muito. Porque meu pastor é contra isso, que meu pastor é contra aquilo. Analisemos mais as escrituras, irmãos. Muitos querem servir a Deus e ao mesmo tempo a Baal, né? A Baal. Quer ir à igreja, mas não quer ter um compromisso, né? Apenas vai para receber. Ele senta ali e ele, na verdade, ao invés de ir para a igreja, para servir, para adorar, para honrar ao nosso Deus, a prestar culto a Deus, muitos querem que o culto seja prestado para ele. Senta ali e começam as análises, né? Então o culto foi bom quando o ministério toca aquela música que ele gosta, quando a irmã X ora, quando o irmão Y prega, a irmã Z canta, quando ele, sabe, o culto é para ele. Ele não presta o culto a Deus. Então, assim, irmãos, quando nós passamos a avaliar com muita minuciosidade, né, significa que nós estamos com um tempinho ocioso, né, para reparar em detalhe do detalhe do detalhe, né? E o que nós devemos fazer? Levante do banco, ore, ajoelhe, prostre perante ao seu Deus, trabalhe, esteja lá, cultuando a Deus, não só recebendo, né? Hoje eu recebi uma palavra, só quer receber. Não pensa em estar alicerçado para abençoar, ele só quer ser abençoado. Jesus Cristo ali para ele é alguém que trabalha para ele. Só quer ser abençoado, não quer ser bênção para ninguém, nem para o próprio Cristo, né? Então, irmãos, a vida do pastor, né, deve ter base nos ensinamentos de Deus e na palavra de Deus. Nós que somos ovelhas também devemos ter compromisso conosco também. Não adianta ser certinho também aos olhos do pastor, né? Pastor, tá tranquilo. Irmã fulano é ótima, tudo certinho. E esquecer do nosso outro pastor,
porque o pastor terreno pode não estar vendo suas atitudes incorretas, mas Deus está. Jesus Cristo está. E nossas atitudes têm agradado o coração de Deus? Então, irmãos, não podemos viver uma vida dupla, né? Querendo amar a Deus, mas ao mesmo tempo servindo a Baal também. Devemos amar ao Senhor, né? Sem ser algo que pareça obrigatório. Temos amar ao Senhor pelo que Ele é. Meu Deus, o Senhor é tão grandioso conosco. Deu seu único filho, sem pecado, puro, santo por nós, né? E as pessoas às vezes não querem ver esse tão grande amor, né? Ser pastor é uma tarefa árdua, porque nós somos muitas ovelhas e cada uma tem o seu jeito de ser. O que agrada a uma, já parou para pensar isso, irmãos? O que agrada a uma pode desagradar a outra. Então, por isso, o segredo de ser pastor, né, é buscar agradar ao Senhor, porque esse sim merece todo o nosso amor e louvor. Então, quando nós agradamos ao Senhor e a ovelha que está ali conectada com o nosso Deus, ela estará bem, né? Vivemos um cristianismo muito estranho atualmente, né? É um jeito muito estranho. Muitos se dizem cristãos aí e tem nos escandalizado, né? Por isso que eu falo, se dizem cristãos, não têm atitude de Cristo, buscando viver como Cristo, né? Cristo, na verdade, deve ser o nosso centro. Muitos têm buscado agradar homens, e quando vemos muitas vezes a Bíblia como regra de fé e prática, né, não vemos templos muito cheios. A vida de pastor é de luta. Eles não só pregam na igreja. Pastores recebem ligações e nem sempre é cedo, às vezes de madrugada. Fazem visitas, doam às vezes um alimento que já tem pouco em casa, mas ele confia tanto no Senhor e o Senhor de fato provê, né? Suas horas de oração pelas suas ovelhas. O pastor não é só aquilo ali que nós vemos no domingo pregando, não, né? É muito além daquele momento ali da pregação no domingo, né? E aí eu fico aqui, irmãos, com uma questão. Queremos oração, queremos cuidado, nós queremos atenção como ovelhas, né? Mas quantas vezes nós temos orado e ajoelhado pela vida do nosso pastor, né? Orado pela sua família. Ah, mas eu oro pelo pastor. Eu falo compromisso, teu compromisso, o amor, não é obrigação não, é o amor, é o cuidado, é o zelo, é a alegria de ver o servo de Deus buscando ser correto. Quantos nós temos, quanto do nosso tempo nós temos nos prostrado no nosso quarto, ajoelhado e orado pelos nossos pastores? O nosso da nossa igreja, os nossos da nossa igreja. Mas os pastores batistas, por exemplo, né? Então, orar por suas famílias, porque as famílias também o acompanham nesse ministério e perdem um pouco até do seu próprio, como eu posso dizer, limite, assim, né? Às vezes estão em casa, de repente chega alguém, eu esqueci a palavra agora, do seu próprio particularidade, né, irmãos? Às vezes tem a vida exposta, né? Então, irmãos, que nós possamos, de fato, termos um compromisso com a nossa vida espiritual, buscarmos
ovelhas obedientes ao nosso Deus, estudiosas na palavra, que estejam com o peito inquieto pelas pessoas ainda que não conhecem a Jesus, ou ouviram falar, mas não dedicam a sua vida a esse Deus maravilhoso. Quantas pessoas, irmãos, no meio dessa pandemia, precisando do amor de Deus, precisando da paz que só Jesus Cristo pode dar, só Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos, que nós possamos buscar ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. E com isso, nós seremos ovelhas fiéis ao nosso sumo pastor, né? Cristo não está parado. Ele nos deixou o seu Espírito Santo, mas a palavra dele diz que ele está preparando um lugar. Uma alma para Cristo vale muito. Que nós possamos estar engajados no ministério, que nós possamos ser de fato cristãos, com o coração doce, amável, buscando ser assim a cada dia mais, viver uma vida digna, correta, que não envergonhe o nosso Deus, nem ao seu próprio pastor terreno aqui na terra, né? Que nós possamos ser ovelhas abençoadas, mas também ovelhas abençoadoras. Fica, irmãos, para a nossa reflexão, que nós possamos ser luz por onde nós passarmos. Luz também para o mundo que está em trevas, mas entre nossas quatro paredes da nossa igreja, da nossa denominação. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós a luz de Cristo. Não porque nós somos merecedores e nem para nós termos honras. Quem é toda honra, devida toda honra é a Deus. Que nós possamos ser canais de bênçãos na vida dos nossos irmãos e na vida dos nossos pastores. Um domingo muito agradável, irmãos. Pastor Cláudio, Pastor João, feliz Dia dos Pastores para os irmãos. Que o Senhor possa estar cada dia mais abençoando a vida de vocês, né? E que vocês possam continuar como estão aí, servos do nosso Deus, que nos enche o coração, porque são usados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Que o Senhor derrame sobre suas vidas e a vida das vossas famílias muito amor, muita paz, muita sabedoria, muito direcionamento. Amamos, eu tenho certeza, que nós, da Igreja Central de Rocha Sobrinho, amamos vocês com todo o nosso coração. Um excelente domingo, pastor Cláudio e pastor João, né? E que nós não precisemos lembrar da importância que os pastores têm apenas uma vez ao ano, no dia do pastor, mas que nós sejamos canais de bênção em todo o tempo, como vocês têm sido nas nossas vidas. Um abraço a vocês, a nossa amada igreja, que as irmãs possam, os irmãos, estar se cuidando, porque realmente nós estamos vivendo um momento difícil ainda, né? Fiquem em casa, seja no Facebook, no WhatsApp, nós podemos pregar, nós podemos falar desse amor, termos esperança, porque o cristão tem isso, esperança, né? Porque Cristo virá nos buscar, que nós possamos estar prontos para irmos com eles. Um abraço, irmãos, fiquem com Deus.